Meu nome é Isabela Alves, eu sou estudante do curso de Letras em Inglês do FMG, do turno noturno, e vou trazer aqui, vou apresentar para vocês, né, perdão, meu projeto de pesquisa para a disciplina TOL3. O título, né, da minha pesquisa foi Adaptação à Identidade, o conflito identitário como fator de risco para o sofrimento psíquico na vida acadêmica. A transição para a vida acadêmica, para a vida universitária, ela exige adaptações intensas, né, em diversos âmbitos da nossa vida. E muitos estudantes, eles enfrentam também, né, em cima disso tudo, o desafio de conciliar a vida acadêmica, a vida profissional e social. Vamos pensar, né, como exemplo, os estudantes do noturno, né, do turno noturno de qualquer curso. Eles estudam noturno porque muitas vezes trabalham durante o dia, no horário comercial, né, que é 8 horas trabalhado por dia. Então, imagine você trabalhar 8 horas por dia, sair do serviço, ir para a universidade, depois ir para casa e ainda socializar. Às vezes você não consegue, porque no final de semana, que é o tempo que você tem para socializar, você precisa cumprir com a demanda da universidade, um trabalho, textos para ler, ou então atividades para quem é de exatas para fazer, né? Ah, e nisso surge esse conflito entre adaptação, perdão, e identidade, né? A necessidade de se adaptar a esse ambiente versus o desejo de permanecer eu, né? De manter quem você construiu, né? A identidade que você construiu até a esse momento, né? Até antes de entrar na universidade. E esse conflito pode levar ao sofrimento psíquico, né? As doenças psicoemocionais, estresse, ansiedade, até o desenvolvimento de depressão. Então, essa pressão interna e externa por adaptação, somada, né, com a demanda da vida universitária, hora complementar, gerenciamento de disciplina presencial e as online que a gente pega, que a gente pega por ser fácil, mas a gente sabe que tem as suas demandas, os textos para ler, atividades para fazer, que tem que fazer, entregar no dia certinho, e pode exacerbar, né, o conflito entre quem eu sou, quem eu preciso me tornar e quem eu estou me tornando. Uh, e como esse conflito, né, como essas duas forças, adaptação e identidade, e como esse embate entre elas acontece, isso pode gerar sofrimento na vida do estudante universitário? Essa é a pergunta, né, que levantei nessa pesquisa. E quais são os objetivos? Os objetivos são identificar as manifestações do conflito de adaptação e identidade e propor ações para melhorar a vida acadêmica em cima dos dados colhidos pela, desculpa, pelo questionário, né, que respondemos via Moodle. E que também ajuda, né, a caracterizar o perfil sociodemográfico e acadêmico dos estudantes. A metodologia usada foi, né, o questionário acadêmico, como eu acabei, o questionário via Moodle, como eu acabei de dizer, e a abordagem foi quantitativa. A amostragem foi bem reduzida, né, foi apenas os 90 estudantes da disciplina. E as variáveis analisadas foram perfil sociodemográfico, as mudanças identitárias e rendimento acadêmico. E após, né, colher esses resultados e filtrá-los divididos da forma correta, fiz a comparação entre esses resultados, né, a estatística descritiva, mas o referencial teórico, né, os textos acadêmicos que escolhi para embasar e responder a pergunta que eu levantei. E os resultados obtidos meio que corroboram e respondem à pergunta que eu levantei. Por quê? Acompanhem comigo, por favor. 74 dos estudantes responderam que não perceberam mudanças no sotaque. 74 estudantes adotaram novos termos. Aí tem uma pequena contradição, porque é o mesmo número de estudantes dizendo que não perceberam mudança e outros que adotaram um novo termo, que perceberam essa mudança. Isso não quer dizer que eles assim, não teve, depois falou que teve. Quer dizer que aconteceu de forma tão gradual que eles não perceberam essa mudança. E isso é muito significativo para quem a gente é, né? Porque tudo influencia, gente, tudo. Mesmo que você pense que não, tudo influencia.
em relação ao vestuário e ao comportamento. 52 estudantes não sentiram pressão para mudar após entrar na universidade, enquanto 58 acreditam que mudar traz benefícios. De novo, parece ser um paralelo, né, que não são coisas... Não, paralelo não, perdão. Que são coisas contrastantes, mas na verdade elas meio que se complementam. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, mudanças na nossa vida elas acontecem gradualmente. Eu não vou me vestir de um jeito agora e daqui a pouco, tipo amanhã, já tá com um estilo completamente diferente. Eu não vou falar de uma forma hoje, amanhã, de uma forma completamente diferente. São mudanças acentuadas, graduais, que acontecem, vão acontecendo, 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 e quando a gente percebe, a gente já tá diferente. Ou então a gente não percebe, porque a gente tá com a gente o tempo inteiro. A gente não consegue ver essas mudanças, mas as pessoas de fora conseguem ver. E a gente não permanece o mesmo depois de entrar na vida universitária. Então, principalmente aqui mudar, né? Acredito que mudar traz benefícios acadêmicos. A gente quer esses benefícios, porque a gente quer ser bem sucedido no que a gente está fazendo. Então, sim, a gente vai mudar. E essa mudança gera sofrimento. E não é pouco. E o motivo principal das mudanças, ainda, né, nos resultados da pesquisa, adaptação ao ambiente acadêmico e social, 32 votos. Se a gente pensar que foram 90 estudantes entrevistados, é um número bem grande. É um número expressivo. 31 estudantes estudam mais e têm um rendimento inferior do ensino médio. E 15 mantêm hábitos similares, mas com rendimento menor. E o que isso mostra? Né? Que o esforço não se traduz necessariamente em sucesso. E isso gera sofrimento na gente. Porque a gente não quer cair de rendimento. A gente quer continuar com o rendimento que a gente tinha, se for um rendimento bom, ou então melhorar, né? Porque o nível que se espera de ensino e de entrega também da universidade é maior que no ensino médio, né? O ensino é médio, é básico, ali só coisas assim pra você ser um cidadão funcional. Na vida acadêmica é um degrau a mais e vai ficando a mais, a mais, a mais cada etapa que você chega na graduação, mestrado, doutorado, enfim, é sempre exigido mais. E se você, com seu esforço, não consegue ser bem-sucedido, isso vai gerar sofrimento, vai gerar ansiedade, vai gerar estresse, o que acaba atrapalhando mais ainda o desempenho dentro da universidade. E, né, as conclusões, né, que cheguei, né, com a pesquisa foi que o conflito, ele é real, né, claro, e acontece também a internalização, né, a adaptação era internalizada como um projeto pessoal, ou seja, eu vou me adaptar, mas essa adaptação vai ser bem sucedida, porque eu vou conseguir fazer isso, 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 vou ser um bom estudante, vou conseguir ter uma vida social, e no final da minha vida acadêmica, né, quando eu me formar, vai ser ótimo. Não é assim que acontece. E quando esse projeto social ele é frustrado, quando ele não é bem sucedido, como eu já repeti muitas vezes, eu vou repetir mais um pouco, a gente sofre. E, novamente, a gente não percebe, mas a gente muda o jeito de falar, o jeito de se comentar, até o jeito de estudar quando a gente entra na universidade. E isso não é ruim, de forma alguma, mas dentro, né, daquele ambiente, e se a gente não souber lidar com essas mudanças, não vai ser legal. E também ocorre a individualização, que é uma resultado da influência do ambiente, né? E, para tanto, para explicar isso, eu usei duas teorias, né? A da individualização e a psicologia ambiental. A teoria da individualização diz que as pressões sociais são convertidas em problemas individuais. Eu tenho pressões do meu meio para eu ser de tal forma. Eu sou um estudante universitário, é esperado que eu saiba me comportar como um estudante universitário, que eu renda como um estudante universitário, que eu haja como alguém que é mais culto, né? E eu não olho isso como uma pressão externa. Eu
coloco isso pra minha pessoa. Não, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? E isso acaba pesando em nós. E como eu disse, né, a pressão social, ela também é do meio. A gente fala pressão do meio, do ambiente, é a universidade como um todo, né? A instituição, ah, universidade, não o local físico, né, o FMG, mas a instituição UFMG. Ela é um campo de força que molda nossos comportamentos. Eu, enquanto estudante de letras em inglês, eu tenho uma visão da universidade que um estudante da engenharia não tem igual, que um estudante da história não tem igual, que um estudante da medicina, que é lá no centro de BH, não tem igual. Porque o ambiente que a gente está influencia quem a gente vai ser, mesmo que a gente não queira admitir isso. E o estudante acaba por internalizar a culpa de não ser bem sucedido na vida acadêmica ou então de não estar rendendo tanto quanto ele esperava. Não é a universidade, não é a vida acadêmica. Sou eu que não consigo, sou eu que não sou capaz. E não é isso que acontece. Sim, você é capaz. É um ambiente, uma universidade que não está preparada para receber pessoas que ainda não estão preparadas para estar ali. Elas não foram preparadas para estar ali, mas elas vão para lá porque precisam e acabam sendo esmagadas por todas as demandas. E para que isso seja mitigado, para que isso seja diminuído de forma que o estudante ele possa ser bem-sucedido, né, no que ele se propõe dentro da vida acadêmica, seria interessante se a universidade oferecesse cursos de adaptação acadêmica. O que seria isso? Você acabou de sair do ensino médio, você entende e estuda de uma forma, mas quando você entra na vida universitária, é completamente diferente. Então, esses workshops, né, cursos, mini cursos de adaptação, seriam no sentido de ensinar o estudante a aprender, a entender textos, a escrever um artigo, a escrever um paper, como funciona a vida acadêmica dentro da universidade, que é completamente diferente do ensino médio, né? Para fazer essa ponte entre um ambiente para outro, para que ele não assuste e não acabe tendo um ingresso na universidade traumatizante. E também, né, importante ampliar os programas de saúde mental. Temos a FUMP, que oferece, né, mas para o tamanho do FMG, pela quantidade, né, de estudantes que temos, ainda é muito pouco e muito pouco divulgado, sabe? Se você não busca, você não sabe que tem. Então, assim, devia ser amplamente divulgado, de forma assim, sabe, de entregar panfleto na cara dos estudantes, passar de sala em sala, para que eles saibam que aquele programa existe para ajudá-los. Também seria interessante criar espaços de acolhimento da diversidade identitária para fora dos DAs, que às vezes a pessoa não se sente confortável, né? De entrar no diretório acadêmico, por exemplo, as pessoas que frequentam o diretório acadêmico pode ser de um jeito que uma pessoa se sente inibida de estar ali. Não porque aquelas pessoas estão fazendo algo de errado, mas porque, por exemplo, não é pessoas dentro do círculo comum dela de convívio. Então, esses grupos de acolhimento para a diversidade seriam para trabalhar nessa pessoa, estar num ambiente tão diverso, para ela se vocalizar enquanto pessoa dentro daquele grupo, para que ela possa transitar entre outros grupos de forma mais saudável e assim ter uma vivência universitária mais prazerosa e não triste e pesada. E no âmbito pessoal, mudar o foco. A culpa não é individual, ela é uma responsabilidade institucional. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente sabe que é exigido mais de quem está dentro da universidade. Porque você vai formar no nível superior de ensino, né? Você sabe, vou pôr entre muitas aspas, né? Porque conhecimento é subjetivo, mas você sabe mais que a maioria, né? Você faz parte dos 5% de pessoas com diploma de nível superior de ensino no Brasil. Isso é uma pressão enorme, mesmo que você não saiba essa informação, isso é uma pressão enorme. Então, por gerar essa pressão enorme, a universidade, enquanto instituição, tem a responsabilidade de
ajudar o estudante a passar por esse período da forma menos dolorosa e traumática possível, né? Sem gerar tanto sofrimento psíquico no estudante. Então, né, para fechar, sim, a vida universitária, né, a vida acadêmica gera sofrimento psíquico no estudante, mas também é a universidade que pode ajudar a mitigar essas doenças socio, perdão, psicoemocionais, para que o estudante possa ser tudo aquilo que ele tem potencial para ser dentro da universidade. Aqui está o meu referencial teórico, né? Usei um texto da Begg chamado Sociedade de Risco, ELALI, Relações entre Comportamento Humano e Ambiência, Penha Saúde Mental do Estudante Universitário, Souza e Padovani, Quando as Oportunidades são Transformadas em Sofrimento. Recomendo que leiam esses textos, são muito bons para a gente entender, né, tudo o que acontece conosco enquanto indivíduos quando adentramos a universidade. Muito obrigada a todos pela atenção. Até mais.